Esse é o segundo vídeo do Diário de Escritora e eu vou contar para vocês como é que foi o meu processo de escrita. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal que fala sobre divulgação de livros e agora, com a publicação do meu primeiro livro, vou também compartilhar o processo de escrita, de produção e publicação. Então já se inscreve nesse canal, deixa o seu like e vem comigo. Bom, como eu falei no vídeo anterior, essa história ela surgiu na minha mente, como seria toda a estrutura dela, do início, do meio e do fim. E aí eu abri um arquivo no Drive e fui escrevendo tudo que surgia na minha mente. E aí um outro arquivo que eu abri no Drive foi para colocar as informações daquela história, como o nome dos personagens, né, e quem eles seriam ali, quais seriam as funções de cada um deles na narrativa. E toda a informação que eu ia captando, eu ia colocando nesse arquivo. Como, por exemplo, informações a respeito da profissão da protagonista, sobre lugares que serão descritos ali na narrativa. Então, eu fui colocando também tópicos que eu precisava fazer na história. Então, como eu ainda estava escrevendo o que estava fresco na minha mente, e eu sabia que depois eu precisaria escrever essas outras coisas, eu já fui colocando em tópicos. Então, pesquisar tal lugar para poder escrever, assistir o vídeo tal. Então, eu fui procurando onde eu iria ter essas fontes para depois eu fazer isso. Então, algum livro que eu precisaria ler, vídeo que eu precisaria assistir, né, no YouTube, enfim. Então, fui colocando esse arquivo ali estruturado para conseguir me nortear. E aí, depois que eu escrevi tudo que estava na minha mente, esse livro ficou um tempo pausado, e aí, quando eu retomei, eu abri aquele arquivo com aqueles tópicos e consegui escrever aquelas questões de lugares, da profissão da protagonista, fui escrevendo aquelas coisas. E aí, depois que eu fiquei com um bloqueio criativo e eu precisava destravar, eu fiz algumas coisas para me ajudar. Peguei alguns livros de escrita, que depois eu posso trazer um vídeo só mencionando quais são esses livros e de que forma eles me ajudaram. Então, eu já tinha lido esses livros antes para trazer aqui de divulgação, né, para indicar para os escritores, para produzir conteúdo, enfim. E aí eu peguei esses livros e fui olhando as partes que eu destaquei, que eu achei mais interessante, e fui exercitando aquelas ideias para poder me ajudar a voltar a escrever. E aí, outra coisa que eu fiz também foi pegar um caderno e escrever, porque para mim, quando eu escrevo à mão, eu consigo fixar melhor aquela ideia ali que não está tão clara ainda. Então, eu peguei o caderno para anotar os pontos importantes que eu precisava, que eu queria que fossem mencionados durante toda a história. E aí eu voltei a ler o livro desde o começo e ver, esse ponto aqui foi mencionado lá no começo, então eu preciso colocá-lo aqui nesse desenvolvimento, aqui nesse capítulo. Então, fui anotando à mão essas coisas e coisas principais do conflito também, como aquele conflito seria resolvido. E aí, depois de acessar esses livros, de fazer alguns exercícios, uma outra coisa que foi assim imprescindível para retomar esse processo criativo foi ter feito uma viagem. Então, a viagem que inclusive faz parte da história e eu pude estar em cenários muito importantes ali que tem na narrativa, e aí a minha inspiração ela voltou. Então, além desse processo de disciplina, de sentar, de realmente pesquisar, estudar, se dedicar para voltar a escrever um livro, esse processo de inspiração também foi muito importante. Até porque essa história surgiu de uma inspiração. Então, eu queria que estar inspirada fizesse parte desse processo. E aí, uma outra coisa também que foi importante para que fluísse essa escrita foi não me preocupar muito com a ordem dessa história, desses capítulos. Porque até então, quando ela surgiu na minha mente, eu comecei a escrever em ordem. Porém, quando eu retomei esse processo, veio a ideia do final, por exemplo, o capítulo final. E aí veio a resolução de um conflito que ainda nem tinha se desenvolvido bem. Então, eu não me prendi muito a isso e decidi simplesmente escrever como a ideia estava surgindo ali na minha mente. E aí só depois foi que eu fui olhar essa ordem exata, dizer, não, isso aqui foi resolvido, isso aqui vai lá para o começo. Então eu fui realmente fazendo essa organização. Assim como também não pensar muito na questão ortográfica, né? Que às vezes a gente quer escrever bem, a gente quer colocar um termo certo,
E aí ficar mudando muito isso interfere nesse processo. Então eu só fui escrevendo livremente e depois que eu voltei para revisar, para ler novamente, foi que eu fui colocando os ajustes que eu gostaria. E aí esses ajustes eu preferi fazer nos dias que eu não estava tão inspirada para escrever outros capítulos. Então, isso me ajudou a estar sempre trabalhando no livro, todos os dias ali de forma disciplinada, porém fazendo processos diferentes de acordo com como eu estava naquele dia. Outra coisa que me ajudou muito nesse processo de escrita foi assistir os episódios do programa literário que temos aqui nesse canal, do autor ao leitor. Nesse programa tem vários conteúdos com escritores, com leitores e com profissionais do mercado que têm insights valiosos a respeito desse processo de construção de um livro. Então eu fui assistindo esses episódios e vendo a experiência de cada escritor com esse processo criativo, com a rotina da escrita. E aí foi abrindo a minha mente e eu fui pensando, qual dessas dicas eu consigo aplicar na minha rotina? Vou testar para ver o que funciona comigo, como também descobrir qual é o meu jeito de fazer, tá? Então, se você está nesse processo aí de escrita de um livro, vai assistir o programa literário, que você vai ter muitos insights. E não só que está escrevendo, tá? Que já publicou, que ainda vai publicar, enfim, tem muitos assuntos interessantíssimos lá, muitas pessoas incríveis compartilhando a sua jornada. E uma outra coisa aqui que eu tô lembrando que me ajudou foi mudar de ambiente a cada etapa que eu estava escrevendo e também consumir coisas diferentes. Então, tinha momentos que eu escrevia aqui no escritório, outro momento eu ia para o quarto, eu ia para a sala, ia para a cozinha. Então, eu mudar de ambiente parece que mudava na minha mente ali também esse cenário para eu conseguir escrever. E consumir outras coisas. Então, seja livros, filmes, séries, de outros gêneros, de outras temáticas, isso me ajudou a ter novas ideias naquilo que eu estava escrevendo, por mais diferente que fosse. Então, é mudar a perspectiva para conseguir se inspirar. E claro, uma coisa extremamente importante é o descanso, é o ócio criativo, né? Para que a gente consiga organizar essas ideias. Então, ter um momento de fazer nada, um momento ali entre essa rotina assídua de escrita, pegar e fazer outras coisas, em olhar para o ambiente, sair, sabe, daquela zona, também ajuda muito. E foi assim que funcionou esse meu processo criativo. E quero que vocês comentem aqui como é que funcionou para vocês. E outros vídeos eu vou contando outras coisas. Quero trazer também esses livros que me ajudaram, que foram extremamente importantes. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e eu aguardo você no próximo episódio do Diário da Escritora.